Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Eletromecânica do Frio, e no vídeo de hoje vamos entender o funcionamento dos Ultra Freezers, dos ultra congeladores, que é muito utilizado aí na indústria farmacêutica, na área hospitalar, para conservação de insumos e vacinas, né? Na indústria alimentícia também ele é utilizado na produção de alimentos em grandes panificadoras, rotisserias. O frio alimentar, a cadeia do frio, né, ela funciona da seguinte forma. Quando você trabalha com alimentos congelados, você tem uma grande produção e isso precisa ser congelado com rapidez, para depois ser armazenado em uma câmara de congelados e daí para o consumidor final ou para transporte até um grande supermercado, né? Então ele tem uma ótima utilidade na cadeia do frio, na indústria alimentar também. Então vamos aqui para o nosso computador para a gente entender melhor como funciona esse equipamento, né, que trabalha com dois circuitos e dois fluidos refrigerantes, né? Um trabalho sensacional do professor Raimundo Fernandes. Mas já aproveita aí, já vê se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like. Ativando as notificações, toda vez que sair um novo conteúdo você será notificado. Combinado então? Então vamos aprender. Primeiramente, né, todos os créditos para o professor Raimundo Fernandes. Ele é o criador desse projeto, né, que é a animação didática do Ultra Congelador Sanyo, Ultra Freezer Sanyo, ok? Então, vamos entender aqui como funciona esse circuito de refrigeração, que utiliza dois circuitos, né? Tá? Então, aqui um dos segredos desse projeto é a utilização do fluido refrigerante na fase do modo cascata, né? Perfeito? Esse nós temos aqui. Vamos entender primeiro os elementos que existem nesse equipamento. Vamos lá. Nós observamos aqui que nós temos aqui dois compressores, né? Dois compressores, um pré-condensador, um outro condensador principal, né? Então esse circuito do lado direito é o nosso circuito fase alta, tá? E esse circuito do lado esquerdo é o nosso circuito de fase baixa, tá? Então vamos lá. Voltando aqui ao nosso raciocínio, né? Nós temos dois compressores, um separador de óleo, um pré-condensador fase alta, um condensador principal. Esse já tem uma ventoinha, né? Tá? Que é o pré-condensador principal, filtro secador, dispositivo de expansão capilar e um trocador de calor fase alta cascata. Tá? Para entender um pouco sobre a refrigeração em cascata, na verdade é um fluido que refrigera outro fluido refrigerante. Então assim nós conseguimos aí um rendimento para chegar a baixíssimas temperaturas, né? Então você precisa refrigerar um outro fluido refrigerante que também passou pelo processo de refrigeração no seu circuito, né? Mudando o seu estado físico, de vapor para líquido e vapor a baixa pressão, ok? Então vamos estudar agora os elementos aqui do circuito de fase baixa, né? Tá? Então vamos lá, nós temos aqui um pré-condensador fase baixa, nós temos o trocador de calor, né? Que vai transmitir a energia aqui desse circuito para esse outro circuito, um filtro secador, um dispositivo de expansão capilar e o evaporador. Esse evaporador aqui, ó, ele é o que vai congelar os produtos, tá? Esse evaporador aqui, perfeito? E temos aqui o nosso outro trocador de fase baixa também. Então, o circuito de fase baixa trabalha com R508, certo? E aqui está marcada a quantidade, 320 gramas desse ultracongelador, né, dessa fase. No lado de refrigerante de fase alta, nós trabalhamos com outro fluido que é o R407D e a sua quantidade de refrigerante 588 gramas, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui no aplicativo para a gente entender as temperaturas de evaporação desses dois fluidos.
e já voltamos para a gente percorrer esse circuito para entender como que isso funciona. Perfeito? Já voltamos então. Muito bem, amigos. Vamos entender um pouco o que é temperatura de evaporação, né? Então, esse aqui é um aplicativo da Danfoss, ele chama-se REF Tools e está na lojinha do Play Store aí, se vocês quiserem baixar, uma ótima ferramenta, tá? Então, só para a gente fazer uma comparação dos fluidos refrigerantes, sabemos que lá na nossa máquina Ultra Freezer trabalha com o 408 e o 407, tá? Então, vamos fazer uma breve comparação aqui. Aqui nós temos o fluido R134A, né? A temperatura a 5 PSI corresponde a menos 19,47 graus. Perfeito? Então, o R134A ele é usado aí nos nossos freezers, nos nossos refrigeradores, né? Tá? E a temperatura de evaporação dele nessa pressão é 19,47. Perfeito? Então vamos aqui, vamos colocar 2 PSI, ver quanto que dá. Olha lá, dá menos 23, né? Então os freezers nossos aí, convencionais, refrigeradores, eles trabalham entre 24, menos 28 de temperatura. Perfeito? Vamos fazer uma comparação com um dos fluidos que é utilizado no Ultra Freezer, né? Que é o R407. Só que lá está marcado D, né? Aqui na nossa régua nós não temos. Temos o A, o R400B e o R400C. Vamos fazer no B então para ver que deve ser aproximado, né? Tá? Já foi para lá, tá vendo? Ó? Então, vamos colocar aqui 5 PSI. Olha lá, vocês viram que o R407, a sua temperatura de evaporação a 5 PSI já dá menos 36. Viram a diferença? Então, quanto maior o número negativo, mais frio, tá? Abaixo de zero, tá bom? Essa aqui é para cálculo de superaquecimento, subresfriamento, tá bom? Então, vamos agora achar as temperaturas do R408. Do 508, né? Desculpa. 508, vamos ver se tem aqui, vou ver se eu acho direto. 400, vamos lá, 500. Nós temos o 508B, vamos nele. Que é um dos fluidos que é utilizado lá, né? Observem lá, ó. A 4,75 PSI, a minha temperatura de evaporação é menos 82. Deu para entender, pessoal? Então, por isso que o nosso ultracongelador, o nosso Ultra Freezer, ele consegue atingir aquela temperatura de menos 86, tá? Com certeza essa pressão tem que trabalhar bem mais baixa, né? Para poder termos aqui essa margem até menos 86. Tá bom? Então, vamos voltar lá para o fluxograma, para o circuito de refrigeração, para a gente entender o funcionamento desse equipamento. Bom, muito bem. Vamos então percorrer esse circuito de refrigeração aqui para a gente entender melhor como funciona, né? Então vamos lá. Vamos começar pelo circuito de fase alta, né? Eu vou colocar esse circuito em animação para a gente entender melhor, tá? Vamos colocar aqui circuito fase alta. Muito bem. Aqui está funcionando apenas o circuito na fase alta, né? Então vamos entender, vamos começar pela descarga. Então o fluido refrigerante, quando ele é succionado aqui pelo nosso compressor, ele vai ser direcionado para a nossa linha de descarga através aqui da compressão, né? Perfeito? Então ele vai lá para um pré-condensador, certo? Esse pré-condensador ele já houve aqui uma dissipação de calor, já perdeu um pouco da temperatura de descarga, né? Perfeito? Então ele entra no cárter do compressor, tá? Justamente para fazer o resfriamento de óleo, tá? Então esse fluido ele sai aqui do nosso compressor, ele vai para onde? Dá uma olhada, ó, para onde ele vai, ó. Vai lá para o pré-condensador fase de baixa. Perfeito? Então ele vai dar mais uma pré-resfriada aqui no nosso fluido refrigerante, que por sua vez vai também dar uma resfriada no óleo aqui do nosso compressor da fase alta. Mas percebam que, ó, os fluidos não se misturam, tá? Temos que ter muita atenção, não se misturam os fluidos aqui, ó.
Ele saiu, ele resfriou o óleo desse primeiro compressor, passa por esse outro pré-condensador, porque aqui ele já ganhou energia, né? Perfeito? Então ele vai ser pré-resfriado de novo e vai fazer o pré-resfriamento do óleo aqui do compressor fase baixa. Ok? Então ele, no caso aqui ele está parado, tá? Depois nós vamos colocar os dois circuitos, mas só para vocês entenderem como funciona aqui o circuito de fase alta. Ok? Saindo do compressor de fase baixa, ele vai, agora sim, ele vai para um condensador principal, que aqui ele já vai mudar o seu estado de vapor, né? Já com uma boa quantidade de líquido também, certo? Porque ele retirou o calor aqui, né? E vai alimentar o nosso condensador principal. Então aqui onde vai estar um dos segredos desse sistema, né? Passando pelo condensador principal, vai passar pelo filtro secador, o nosso dispositivo de expansão. Então aqui eu já tenho, concordam que aqui isso aqui já é um evaporador? Esse circuito aqui já é um evaporador, né? Porque nós temos aqui o dispositivo de expansão, saindo do nosso trocador de calor fase alta, né? Ele vai para a sucção do compressor da fase alta, perfeito, e vai seguir o seu caminho que nós já vimos até aqui. Perfeito? Deu para entender? Então aqui nós temos aquela temperatura, né, do R407, né, que ele deve trabalhar próximo do vácuo para poder dar uma boa congelada aqui, uma boa troca de calor aqui no nosso trocador de fase alta cascata. Perfeito? Isso aqui quem já viu o meu vídeo que eu tenho no canal falando sobre economizer, tem um sistema desse lá, tá? Para quem não conhece muito circuito de refrigeração, para você que está iniciando, eu convido você que dê uma olhada no meu vídeo onde eu falo sobre o circuito básico de refrigeração, circuito de refrigeração de um chiller com fluxograma, tá? Então é um trocador de calor tipo cascata. Eu vou dar um exemplo aí, ó. Um chiller, por exemplo, é um sistema cascata, né? Você tem um fluido refrigerante que refrigera outro fluido refrigerante, que é a água. Sim, meus amigos, a água é um fluido refrigerante também, tá? Então é parecido com o sistema cascata. Quer dizer, o chiller também é considerado como um sistema cascata. Muito bem. Deu para entender até aqui? Bacana, né? Então vamos lá. Vamos agora acionar os dois circuitos para a gente entender melhor. Muito bem. Olha, dá uma olhada aqui na temperatura já baixando. Perfeito? Que sistema, hein? Muito interessante. Então vamos lá. Nós já aprendemos aqui como funciona o circuito de fase alta, né? Tá? Agora vamos dar uma olhada aqui. Vocês observaram que aqui no circuito de fase baixa nós não temos nós temos um condensador principal, né? Na verdade nós não temos um condensador, né? Tá? Nós não temos um condensador aqui no circuito de fase baixa. Esse condensador aqui, ele apenas é utilizado para dar uma resfriada desse óleo aqui, ó. Mas ele não vai fazer a dissipação de calor dessa descarga aqui, ó. Percebam, ó. Descarga do compressor. Vamos começar por aqui então. Vamos lá. Descarga do compressor, entra no separador de óleo, que por sua vez vai separar o óleo e vai retornar para o compressor aqui, tá? Saindo do separador de óleo, ele vai para onde? Vai para o trocador, né? Vai para o trocador de calor fase baixa. Entenderam? Vai pro trocador de calor fase baixa, a descarga do compressor, tá? Daqui a pouco nós vamos entender isso aqui. Vamos lá. Saindo do trocador de calor fase baixa, ele vai para o próximo trocador de calor, que é o trocador de calor de fase alta. Certo? Olha que circuito, ó. A descarga passou pelo trocador de calor fase baixa e segue para o nosso trocador de calor fase alta. Aqui nós já temos uma absorção de toda a energia desse circuito. Mas como isso? Vamos lá. Saindo do trocador de calor fase alta, ele vai para um filtro secador, certo?
do filtro secador para o nosso dispositivo de expansão e vai alimentar o nosso evaporador do circuito de fase baixa. Então, como eu falei anteriormente, esse evaporador aqui, ó, ele é o que vai congelar os produtos. Olha a temperatura que está aqui, tá? Mas para chegar a essa temperatura, ele teve que passar por essas duas fases aqui, ó, tá? Que otimizou a minha quantidade de líquido para que eu tenha esse efeito aqui dentro, tá? Saindo do nosso evaporador, ele vai para nosso trocador de calor fase baixa, tá? Então, toda a energia absorvida do congelamento dos produtos vai ser transferida para esse trocador aqui, ó, tá? Então vejam bem, ó, ele absorveu o calor da nossa descarga, né? E vai para a nossa sucção do compressor e segue de novo por aqui. Então, quando ele sai daqui, ó, desse primeiro trocador aqui, ele já está com a sua linha de líquido bem otimizada e bem mais fria. Quando ele chega nesse outro trocador, ele vai ser resfriado mais ainda, entendeu? Ele vai absorver toda a energia gasta nesse circuito, vai ser absorvida nesses dois trocadores. Entenderam? Por isso que quando chega aqui, eu já tenho uma ótima quantidade de líquido e um fluido numa temperatura ideal. Lógico que ele não está frio, né? Ele deve estar numa temperatura para que nós temos uma quantidade de líquido. Quando chega no dispositivo de expansão, eu tenho um ótimo rendimento aqui, ó. Entenderam, pessoal? O sistema trocador de calor de fase cascata, muito interessante, né? Então toda a energia gasta em um circuito é absorvida pelo outro circuito, né? Deu para entender? Que bacana, né? Muito bem. Vamos explorar aqui outros elementos aqui que tem nessa animação. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ó, na parte elétrica, né? Olha que bacana a parte elétrica dele, tá vendo? Nós temos esse controlador, lembrando que esse aqui é um ultracongelador da Sanyo, tá? Então nós temos aqui, ó, os sensores, né? E a gente pode explorar aqui, quer ver, ó? Vamos lá. Observe nos números, que o número ele vai dizer, vai identificar aqui pra gente o que é esse componente, perfeito? Ó. Então ele já está no número 1 aqui, ó, me diz que é o compressor de fase alta. O número 2 é o compressor de fase baixa. Nós temos aqui o redutor de carga, que é o protetor térmico do 1, o protetor térmico do compressor de fase baixa, perfeito? Nós temos aqui o relé de partida do compressor 1, que é esse aqui, ó, tá? O número aqui e o número correspondente aqui, mais um, vai no outro relé, ó, o relé voltímetro. E por aí vai, né? Ele apresenta aí todas as apresentações, ó, vai dar até o 33, mas o que eu queria mostrar para vocês são os sensores, né? Vamos ver aqui, aqui é nossa fonte, né? Uma fonte de alimentação, tá? Que vai alimentar o nosso controlador, tá? Agora o interessante é que isso aqui, ó, há uma fonte de alimentação 12 volts corrente contínua, 0,9 amperes. Mas olha que bacana aqui, ó. Vamos lá. Sensor de temperatura tipo SS12T. Olha, aqui já dá o valor da sua resistência ohmica, né? Então, se você tiver um defeito qualquer aí, lógico que vai acusar aqui, você vai lá no seu sensor e vai medir se a determinada temperatura ambiente se está próximo desse valor, tá? Aí tem que olhar na tabela, né? Aí ele me diz aqui, ó, sensor de temperatura ambiente, né? Que já é de 5K, que é diferente do outro, né? Esse aqui também é o sensor de filtro, que é 5K também. E o sensor de cascata, que deve estar em um dos trocadores lá, né? E ele também tem um valor de 5K. Então, é muito interessante esse trabalho do professor Raimundo Fernandes, né? Então aqui temos os disjuntores, né? E os elementos, os componentes que
que tem nesse circuito. Vamos ver o que é esse relé. Isso aqui deve ser uma resistência de porta, né? Vamos lá. Vamos chegar... Ah, tá. Chegamos nele aqui. Número 20. Resistência do aquecedor do trinco. Muito legal. Que por causa da temperatura baixíssima, então tem que ter um aquecimento ali no trinco, senão vai colar tudo, né? Tá bom? Então, acho que deu pra gente dar uma explorada legal, né? Vai ficar o link aqui desse projeto na descrição, tá bom? Então vocês dêem uma olhada, baixem lá para poder conhecer melhor esse circuito de refrigeração com dois circuitos de refrigeração. Um circuito refrigera o outro, tá? Isso é um resumo do que é um circuito em fase de cascata. Perfeito? Então, aqui nós temos aqui os códigos de erro, né? Então você vai viajando aqui, ó, já te dá os códigos de erro dos sensores, tá? Muito legal. É até uma ferramenta, né? Se vocês trabalham com freezers da Sanyo, então aqui já tem todo o material didático aí para vocês tirarem as suas dúvidas. Então acho que ficou bem, deu para entender como funciona esse magnífico circuito de refrigeração, né? E por hoje ficamos por aqui. Não se esqueçam, né? Se inscrevam, compartilhem, ativem as notificações para a gente poder criar mais conteúdo. E toda vez que surgir um vídeo novo, você será notificado. Então, muito obrigado